Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar sobre um assunto aqui que talvez você ainda não tenha parado para pensar sobre ele. Eu não estou dizendo que você não saiba sobre esses assuntos, mas são uns assuntos muito importantes na atualidade, no que nós estamos acontecendo agora. Eu vou falar, sim, sobre cristão, sobre protestante, sobre política, mas eu queria que você escutasse esse vídeo aqui, e se for possível, se você tem conhecimento teológico, se você é pastor, alguma coisa, e puder, dar uma palavra, inclusive, julgue a minha palavra, julgue essa palavra que vai ser dita aqui agora. Essa palavra, ela é muito importante para mim no momento, e eu estou preocupado com o nosso país. O que é que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa protestante. No século XVI, até o século XVI, houve a revolução dos cristãos contra práticas da Igreja Católica. E nisso houve, os cristãos eram chamados de protestantes. Certo tempo depois, aí começaram a ser chamado cristão. Então entenda, você é um protestante. Por que que você está trazendo esse tema agora, Emerson? Eu vou falar agora sobre a situação do nosso país e tentar orientar algumas pessoas a analisarem mais, para não ficar só nas minhas palavras, mas pesquisarem um pouco mais, né, sobre esse assunto, que é muito importante, por uma coisa equivocada, que muitas pessoas acham que o cristão não protesta. Eu falei com algumas pessoas, inclusive com líderes, o primeiro assunto que eles me trouxeram foi: o Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César. Talvez você tenha outro ponto aonde Cristo não protestou, mas esses que me responderam no WhatsApp apenas me deram esse ponto. E eu falei, isso não é o suficiente. Eu vi um Jesus Cristo também, vou colocar só um ponto aqui, que quando chegou no templo, ele derrubou as bancas e falou fortemente. Eu estou falando para cristão e de preferência para líderes, para que possa ajudar nessa batalha que nós estamos tendo agora. Então o Senhor Jesus falou fortemente. João Batista, nós sabemos, ele gritava raça de víboras, então só vou dar alguns pontos aqui, né? Quando Davi interveio, né, guiado por Deus, com a unção de Deus, já tinha separado, os israelitas, né, estavam ali protestando. E aquilo era um protesto. Primeiro nós temos que entender o contexto de protesto. O protesto é ir de encontro com alguma coisa, né? No caso estava indo de encontro a uma inverdade, né? Estava em algumas vezes indo contra opressores. Então na Bíblia está cheio disso, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Elias, Eliseu, né? Lá no Egito, quando confrontou com o rei Herodes, e outros, e outros, e outros. Então não vou colocar mais pontos, porque eu creio que os senhores já entenderam que eu dei vários contextos aqui sobre protesto. Primeiro nós temos que entender o que é protesto. E entender uma coisa, vocês viram que cada situação dessa foram protestos distintos, né? E temos outros. Paulo era um protestante, saía protestando. Ele simplesmente falava, estão errado, isso, aquilo, vocês vão para o inferno desse jeito, e assim sucessivamente. Então isso não é errado. Agora temos que saber aonde colocar. Hoje, a todos esses cristãos que eu conversei, a maioria deles citaram a passagem de Cristo que falou que dai a César o que é de César. Isso são casos isolados. Emerson, mas você está misturando? Não, não estou misturando. Eu estou dando vários pontos, eu estou dando vários textos, vários contextos, né? Então, vamos aqui à realidade. Nós temos que ver que em várias situações, nós temos que ver o que está acontecendo. Então nós vamos protestar de acordo com a situação que está tendo no país. Muitos cristãos foram contra os patriotas que estavam agora, final de 2022, que entrou até o dia 8 de janeiro, onde nós sabemos que não foram os patriotas que fizeram aquela bagunça lá nos três poderes. Ali tinham pessoas protestando. Eu estava lá em vários dias, e não estive no dia 8, né? Mas
em vários dias, e no meio daquele povo, eu vi um povo ordeiro, eu vi um povo orando, eu vi um povo jejuando, um povo clamando a Deus e protestando, assim como eu poderia dar vários outros pontos bíblicos aqui também, pedindo ajuda aos governos. Não precisa de eu ir lá na Bíblia para coisar, não. Se precisar, vai estar no meu canal e eu coloco aí embaixo os pontos bíblicos aonde o povo protestou também, pedindo ajuda a reis, pedindo ajuda a juízes e assim sucessivamente. Então, vamos entender aqui o fundamento de protesto, de protestante. O cristão, ele vai estar sempre lutando contra essas coisas. Há tempos em que nós vamos só pregar a palavra e tempos que nós vamos só estar... infelizmente eu vou ter que atropelar algumas coisas aqui, mas eu não estou muito preocupado com isso, porque eu estou falando para pessoas que entendem essas partes que eu estou falando, para poder tentar diminuir o vídeo. Nós temos que entender que em 64, os cristãos foram à rua e venceram, né, com a ajuda de Deus. Nós temos que entender que há tempos, todos os tempos, em todos os países, quando o povo está servindo a Deus, não só Israel, o nosso exemplo é Israel, mas isso serve para todas as nações. Quando o povo está alinhado ali com Deus, ele vive um tempo de paz. Mas quando o povo se rebela, como se rebelou no país, o Brasil hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Né? Então o que acontece? Lá atrás nós poderíamos ter orado e vigiado, mas nós não oramos e vigiamos o suficiente. Né? Quando eu digo nós, é porque eu também sou incluso. Eu não estou apontando aqui para você, eu estou colocando a situação do nosso país. Nós temos que entender também, a maioria dos cristãos esquece de separar uma responsabilidade do cristão, que eles se apegam muito a responsabilidade espiritual e faz bem. Só que ele esquece que ele também tem uma responsabilidade social. Até faz bem. A igreja faz um maior papel social. Eu creio que não, no Brasil eu sei que sim, mas eu creio que em todo o mundo ela faz o melhor papel social do mundo, assim eu acredito. Pelo menos no Brasil eu sei que é. Só que a igreja tem esquecido de uma outra responsabilidade dela também, que é a responsabilidade cívica. Né? Esquecido também que muita gente fala assim, não, é só orar que Deus vai colocar o governo. Não, quem vota é eu e você. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter conhecimento, nós temos que saber quem são os nossos governantes, quem são as pessoas que vão nos liderar, puxar a ficha dele, o que ele foi lá para trás, se ele tem um bom histórico. A maioria dos cristãos, me perdoa, às vezes a gente não consegue explicar em algumas coisas, ainda mais eu que sou leigo, mas eu creio que eu estou falando para pessoas sábias e mais conhecedores da Bíblia que eu. Então você consegue entender a minha fala e vai relevar alguma dificuldade e até me orientar em alguma coisa, mas eu estou preocupado com o nosso país, com a nossa nação, e eu não vejo outra saída se não protestarmos. Mas muitos pegam e falam, mas o cristão não pode protestar. Beleza, então, não pode protestar, né? Então o que você acha? Que um missionário sai do Brasil para poder ir para outros países comunistas, onde ele chega lá, ele tem que pregar a palavra, ele está protestando. Mas é diferente. É diferente porque a situação é diferente. Cada caso é um caso, você vai ter que protestar de acordo com a situação do seu país. Agora, uma coisa vocês estão certos, nós estamos certos. Tudo tem que começar com a oração. Só que não vai entendendo que toda situação é só você entrar dentro do seu quarto e orar, não. Tem situação que você tem que sair para a rua, tem situação que você vai orar dentro do seu quarto, tem situação que você vai fazer uma visita e orar para aquela pessoa, tem situação que você vai orar na igreja, vai orar vai chamar o corpo de obreiro, tem situação que você tem que chamar o país inteiro. Então, a minha fala aqui, toda essa, diretamente aos cristãos, principalmente aos líderes cristãos. Quando eu falo líder, até você que é um irmão de banco, de igreja como eu me sinto como um líder também, porque queira ou não queira, eu falo da palavra de Deus. Então, alguém me ouve, eu sou líder de alguém, nem que seja de um, de dois, ou da minha família, ou dos meus amigos, eu tento liderá-los para levá-los ao céu e trazer a consciência das coisas de Deus. Então, entenderam? Conseguem, talvez num vídeo, se houver perguntas, eu vou fazer um vídeo sobre a separação do dever espiritual, que todo mundo já sabe, né? Do dever social e do dever cívico, que é pouco conhecido dentro da igreja. E isso está faltando agora, nesse momento, entender isso aí. Porque quem não entende esse dever cívico, ataca os patriotas, os cristãos, os conservadores, os católicos, as pessoas que temem a Deus, que estavam lutando, orando, jejuando ordeiramente. Esses mesmos, então, eles
a palavra deles vai de confronto com eles mesmos, porque então, se eles atacam esses que estavam protestando contra o aborto, pedindo Forças Armadas salvem a nação, que é uma coisa justa e bíblica, que nós recorramos às nossas autoridades, se caso a autoridade não resolver, a última instância é o Senhor. Mas nesse caso, desde Saul para cá, principalmente, quando nós escolhemos, nós mesmos escolhemos os nossos governantes, somos nós quem escolhemos. Mas você está tirando o poder de Deus, escolhendo? Não. Deus vai autorizar se vai aceitar essa escolha ou não. E aí é onde há muita gente tropeça. E uma vez que nós escolhemos, não, mas é só orar. Não, você não deve só orar, você deve saber o que está acontecendo no seu país, principalmente os líderes cristãos. E não é só chegar na igreja e falar, é assim, assim, a salva escolha. Não, é dizer, está errado. Assim como você diz, a prostituição está errada, você vai para o inferno. Roubar está errado, você vai para o inferno. Olha, se você voltar em líderes políticos comunistas tentar não falar a palavra aqui, você está a caminho do inferno, você está apoiando pessoas que vão perseguir cristãos, você vai estar apoiando pessoas que vão ir a favor do aborto. Então muita gente não tem falado dessa forma e a igreja não tem entendido direito. E aí acaba que nós estamos resultando na situação que nós estamos passando no país agora. Meu vídeo está com 11 minutos. Eu tenho tanto conteúdo para falar sobre essa passagem, mas eu queria que você ouvisse isso, replique isso para frente, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos que a igreja se levante em peso no país. Até um irmão pegou e falou, Sérgio, mas você quer que a igreja vá para a rua fazer protesto? Claro! Mas só que a maioria não entende, até porque eu não sei explicar muito, mas eu sei o que estou falando. Olha, nos muros de Jericó foi feito um protesto. Os irmãos protestaram ali em volta. O que eles fizeram? Rodearam os muros, orando, jejuando, gritando, né? O que eles falavam? Palavras boas, eles estavam orando, assim como os patriotas. Se teve alguma coisa errada nos protestos, porque na verdade, eram patriotas, estavam ali ordeiramente, um ajudando o outro, ninguém saía da ética, não teve roubo, não teve baderna, não teve quebradeira, não teve arrastão, um povo tranquilo, senhores, senhoras de idade, senhoras de idosos. O que faltou então? Faltou os líderes cristãos estar lá na frente, orientando e dirigindo aquele povo, porque eu via lá conservador, católico e cristão clamando ao Senhor. Era uma grande oportunidade dos líderes cristãos nesse momento. Aí alguém pegou e falou, mas aí alguém vai preso, alguma coisa. Gente, se você for fazer uma missão lá fora do país, você está com medo disso aí, o que vai acontecer? Se você for um missionário, você não sabe que você, de repente, missionários vão para... Se você não tem coragem de ir, ou você está com medo disso, mas não critique quem vai. Oriente o povo, gente. Cristãos, em nome do Senhor Jesus. Pode vir comigo, pode me orientar, pode vir no meu WhatsApp. Eu estou aberto a conversar contigo. Oriente o povo. Nós precisamos da massa do Brasil em oração. Nós precisamos dos conservadores, precisamos dos católicos, precisamos dos cristãos. Emerson, você está misturando? Não. Teve passagens da Bíblia, eu não vou colocar ponto que eu estou falando aqui, essa palavra aqui é para cristão, é principalmente para líderes, para pessoas que pregam a palavra, que falam do Senhor Jesus Cristo. Há passagens na Bíblia onde a população, às vezes, como Nínive, por exemplo, na época de Jonas, aquele povo não era cristão. O que aconteceu? Desceu todo mundo e se arrependeu ao Senhor. Um exemplo, um outro tipo de ajuntamento, de protesto. Protestaram junto com Deus, por uma boa causa. Então, gente, é dessa forma. Jonas, quando entrou, ele entrou protestando dentro da cidade, atravessou a cidade protestando. Já falei sobre João Batista, né? João que gritava raça de víboras, não omitia. E aí, às vezes, dentro da igreja, nós temos medo de falar, gente, está errado isso e aqui. Aí, às vezes, só passa uma peneira por cima para não dizer que não falou e não tem coragem de dizer claramente, gente, olha, apoiou comunista, não era ter falado a palavra inteira, apoiou
está apoiando princípios que não condiz com as coisas de Deus. Isso é pecado, isso é ir contra ferir as coisas de Deus. Está faltando isso. Pessoa, aí um pastor pegou e falou, mas se eu falar isso dentro da igreja, muita gente vai sair da igreja, essas coisas, vão ofender muita gente. Eu falei, se aí você não fala que não pode prostituir, muita gente se ofende. Você não fala que não pode roubar, você não fala que não pode perseguir o outro, não pode matar. E por que você não pode? Você fala que não pode matar. Você fala para todo mundo. Se você não fala, você está omitindo a palavra. E agora não ter coragem de falar que essas práticas estão erradas, não ter coragem de falar que os governantes que pendem para esse lado está errado. Gente, em nome do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus, abre o olho. Igreja, eu estou aqui, eu sou um pequenininho, mas eu tenho conhecimento sobre isso. Vocês não têm ideia do que eu poderia dizer aqui para frente, contar a história de Israel, que vocês conhecem, que vai dar tudo, várias, diversas formas de protesto, inclusive protesto como esse agora, né? O nosso país vizinho ali agora, que elegeu o presidente Milei, né? O que aconteceu? Lá Deus ajudou sim, mas o povo escolheu errado antes e agora o povo foi para a rua, protestou, os cristãos, os conservadores, os católicos, protesto. E é claro que orando, e venceram a batalha lá. Se eles não tivessem feito isso, fizeram isso ordeiramente, porque está em vídeos e vídeos, se você não viu, olhe, está entendendo? Fizeram bem feito, fizeram certo, fizeram com a ajuda de Deus, e Deus aprovou, e agora precisam de conhecer os parlamentares que estão lá, os representantes, para poder continuar ajudando eles, assim como muitos cristãos não conhecem quem são os senadores que têm lutado pelo país, não conhecem, oram pelos governadores, oram pelo presidente, oram pelos deputados, oram pelos prefeitos e às vezes não conhecem os seus representantes. É obrigação da igreja conhecer, como no passado, para orientar. E se preciso for, falar fortemente, está errado. Assim como você fala, não pode matar, não pode roubar, não pode prostituir, não pode fazer o mal, não pode ferir as leis de Deus. Assim você tem que falar da mesma forma. A igreja errou nisso. Quando eu estou dizendo isso, eu me coloco também. Eu tenho 20 e poucos anos que eu luto contra esse sistema, que não é o democrático. Todo esse restante de sistema. Eu tenho bagagem para isso. Poderia falar aqui sobre uma história, sobre puxar isso lá de trás. A história da esquerda, a história do P, né? T. A história da a ligação entre Nesara, Gesara, a ligação entre Illuminati, a ligação entre ordem mundial e muitas outras coisas. Só que, olha, o vídeo já está com 17 minutos, mas eu sei que os senhores podem replicar, principalmente os senhores que têm conhecimento, ajudem, publiquem, façam vídeos, divulguem, protestem protestantes. Eu estou falando cristão, quando eu falo cristão é protestante, quando eu falo protestante é cristão. Puxem a história que você vai saber o significado da palavra cristão. Cristão vem de protestante. Então, meus queridos, abram o olho, o país tem que se levantar, e bom seria se fosse guiado pelos líderes cristãos, porque iam se levantar, às vezes não precisavam nem de fazer muita coisa, mas a nação todinha orar em peso, para chamar a atenção, de uma certa forma, porque tem que chamar a atenção, não vai baixar que isso aí do islamismo, não, que é uma realidade, porque assim como a palavra, nós não temos que chamar a atenção, falar na igreja, falar nas televisão, falar nos alto-falantes, isso é chamar a atenção, isso é protestar contra o mal, e você não fala um monte de coisa. Por que você não fala sobre o imperialismo, sobre o sistema que está se ocorrendo, que onde é que está a cabeça desse povo, que tem medo de falar sobre isso e afastar pessoas das igrejas? Não, você vai estar trazendo conhecimento, você vai estar abrindo a cabeça da nação, em nome do Senhor Jesus. Entenda isso. E as palavras que eu não tive tempo de falar aqui, para o vídeo não ficar maior, queria fazer um vídeo com 5 minutos, não teve jeito, porque eu começo a falar nesse assunto, é muito extenso. Tem misericórdia, líder cristão, em nome do Senhor Jesus, ajuda nesse país, divulgue esse vídeo, ou se não quiser divulgar o meu vídeo, não estou querendo ibope, faça um vídeo, publique, você que tem mais audiência, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos pedindo socorro, 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 nação do Senhor Jesus Cristo. A força desse país é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O poder está sobre nós para resolvermos essa situação, assim como sempre foi.
A igreja tem gente suficiente, tem autoridade suficiente, tem voz suficiente, tem pessoas capazes o suficiente e tem a cobertura do Senhor nessa batalha se entrarem. Nós precisamos da igreja urgente, precisamos da igreja, precisamos da igreja. Antes de tirar qualquer conclusão sobre isso, dá uma estudadinha na história contemporânea, dá uma estudadinha na história bíblica. Sempre foi a igreja que resolveu. Eu não estou aqui tirando o poder de Deus, não. Eu estou dizendo que nós é quem colocamos os governos, nós é quem temos que tirar. Claro que com a ajuda de Deus, começando com a oração, a guia do Espírito Santo, através da oração, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, os nossos líderes vão ser guiados, vão ser orientados para nos orientar, nós vamos acatar, e com isso nós vamos também trazer a palavra a muita gente, a muitos conservadores que ainda não são evangelizados. É uma oportunidade também, porque vão ver o poder da igreja, vão ver o poder de Deus, vão ver o poder que está sobre o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não vou acrescentar mais um vídeo que já está em 20 minutos. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, liderança do país, em nome do Senhor Jesus. Se levanta, reage. Se não quiser compartilhar o meu vídeo, mas a partir de que você vê, se for possível, compartilhe também para agregar. Se não for possível, faça vídeos, oriente o povo. Eu vou estar gravando outros vídeos para colocar outros pontos, porque são muitos os pontos que ainda está em oculto, que ainda não entrou na cabeça da igreja. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pare um pouco, se você não entendeu, pare um pouco e analise os pontos, reveja o vídeo e analise os pontos em nome de Jesus. Isso é necessário. Às vezes pegamos e falando bem assim, não vai acontecer com o Brasil, igual aconteceu na Venezuela, Cuba, essas coisas. Ué, nós somos melhores, povo melhor. Não, lá aconteceu. Só que quando o povo, a nação, acordou para protestar, e entendeu que era eles que tinham que tirar o governo, aí sim, e quando fizeram isso com Deus, melhor ainda, assim como todos os cantos. Olha Israel, não acontece com Israel, olha o que está acontecendo com Israel, por que não acontece com nós? Então é preciso, nós poderíamos sim ficar só em oração, se nosso país tivesse vigiado, o país não vigiou, mas aí então agora é com consequências, ou por enquanto ainda há possibilidade de ser só com protesto, mas futuramente talvez vamos ter que pegar em, né, vocês já sabem, nós não queremos isso em nome do Senhor Jesus. Vamos evitar isso, vamos trancar isso aí, vamos estancar isso aí. Nós estamos em sérios riscos. Acorda, nação brasileira, acorda, cristãos, em nome de Jesus.